o Senhor, e com certeza lamentamos não termos lugar para acomodar as pessoas e aqueles que não conseguiram, ficaram do lado de fora. Há pouco soube que poderíamos ter conseguido um teatro em New Albany, que talvez acomodasse umas 3.000 pessoas. Mas o reavivamento era só para o grupinho aqui da igreja e só estamos aproveitando a volta para casa. E temos o prazer em ver todos vocês aqui. Se não me engano, vejo o meu irmão da Georgia aqui, irmão. Não me lembro do seu nome agora. Palmer, de Macon, Georgia. Temos o prazer em tê-lo aqui, irmão Palmer, irmão Creech, aqui na frente. Temos o prazer em vê-lo. E sei que em algum lugar na igreja está o Dr. Lee Vail, um dos patrocinadores da reunião em Lima, Ohio, onde ele é o pastor da primeira igreja batista e amigo meu, e esteve em casa hoje e veio nos visitar no encontro. Provavelmente, uma noite destas, pediremos para subir e dar uma palavra. Tentei convencê-lo a falar em meu lugar esta noite, mas não quis. Assim, esperamos, quem sabe, que talvez amanhã à noite ou em algum momento o irmão Liveu poderá dar uma palavrinha, talvez, sobre a reunião ou algo de lá, qualquer coisa que o Senhor puser no coração dele. Há outros aqui que eu gostaria de ter tempo de mencionar todos, mas estamos contentes por estarem aqui. Vejo um pequeno irmão lá atrás, com um grupinho de ministros que vieram do Arkansas e também do Missouri, me visitaram hoje à tarde. E agora, esta noite, queremos remir o tempo, porque todas as noites tentaremos terminar às 9 horas, se possível. Hoje é noite de comunhão, por isso será um pouco mais tarde hoje do que o normal. Amanhã à noite, querendo o Senhor, quero pregar sobre sede vós, pois, perfeitos, e o sacrifício perfeito, amanhã à noite. E então, isso é na sexta-feira santa, e então no sábado à noite será o sepultamento, querendo o Senhor, domingo de manhã, culto ao nascer do sol às 6 horas e às 10 horas um batismo. E 10h30, a lição da escola dominical da ressurreição. E domingo à noite, um culto normal de cura, como o que temos no campo evangelístico, assim. Agora, esperamos que você pegue os amigos pecadores e tais e venha estar conosco e nos ajude nesta reunião, nesta que vem continuação deste encontro, melhor dizendo. Estou com uma Bíblia nova esta noite que o irmão Dunkard me deu e é um tanto grande. É a primeira vez que prego com ela, é um pouco diferente para mim. Agora, sei que nos reunimos com um propósito que é para promover a causa de Cristo e encontrar paz em nossa alma e nos tornar melhores homens e mulheres, melhores servos do Senhor. E se viemos com qualquer outra ideia, ora então não seremos abençoados pelo Senhor. Viemos pedir ajuda, viemos esperando de Deus. E essa é a casa de correção, onde Deus nos dá suas bênçãos e nos corrige do erro. Agora, pouco antes de abrirmos a palavra ou pedirmos ao Espírito Santo que nos ajude, inclinemos a cabeça. Bendito Pai Celestial, em Tua divina presença nos apresentamos agora como ouvintes do Evangelho e como oradores da palavra. Circuncida os lábios que falam e os ouvidos que ouvem e os corações que recebem. E que o Espírito Santo compartilhe conosco hoje e transmita as verdades da graça eterna de Deus. E cada um de nós, que quando sairmos deste local esta noite, digamos como aqueles que vinham de Emaús, porventura não ardia nosso coração em nós, pois que Ele falava conosco pelo caminho, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Lá no livro do Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, versículos 27 e 28, desejo ler como texto. E tomando o cálice, e tendo dado graças, deu-lhe e disse,
bebei dele todos, porque isto é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão do pecado. Mas eu vos digo que, doravante, não beberei do fruto da vide, até o dia em que, de novo, o beberei convosco no reino de meu Pai. E agora vamos falar sobre a comunhão. E esta é a noite da comunhão original. E a comunhão foi realizada primeiro lá no Egito, as primícias da comunhão, que foi o Cordeiro Pascal, que foi morto, que foi o tipo de Cristo. E muitos de nós estamos familiarizados com aquela bendita, antiga história de como aqueles que tomaram a comunhão lá andaram pelo deserto por 40 anos. E quando chegaram, não havia um fraco entre eles. E lá, nem suas roupas ficaram surradas por 40 anos, Deus os tinha guardado. Que bendita segurança é isso para nós esta noite. Se esse é o tipo, então Cristo é o antítipo. E como Deus livrou as crianças. E tomar a comunhão era a diferença entre a vida e a morte. Aqueles que estavam dentro, sob o sangue derramado, tomaram a comunhão. Ninguém poderia tomar a comunhão fora, estando sob o sangue derramado. O sangue do Cordeiro foi derramado primeiro e depois foi colocado na verga e no batente da porta. A verga é a madeira cruzada e no batente da porta. E então o cordeiro foi assado e foi comido com ervas amargas e cingiram-se depois que o sangue foi derramado. E eles passaram sob o sangue derramado, estavam cingidos e prontos para a marcha. E agora, é um tipo muito bonito esta noite, de que pessoas que tomam a comunhão não devem mais estar ligadas ou afiliadas às coisas do mundo. Devem vir primeiro sob o sangue e ser purificadas de todo o pecado que é incredulidade, e então ser calçadas com a preparação do Evangelho, vestindo toda a armadura de Deus, prontas para a convocação a qualquer momento. E foi o sinal de que o anjo da morte não poderia passar por baixo daquele sangue. O anjo da morte tinha de subir e passar por cima do sangue. E foi daí que o poeta teve a inspiração dizendo: vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Estava perto da hora do livramento, quando aceitaram a comunhão, o cordeiro assado e as ervas que comeram antes de partir. Agora, o antítipo do qual falaremos foi há muitos anos esta noite, que Jesus tomou o que conhecemos como a ceia do Senhor, a comunhão. E havia algo nisso que ele ia falar com seus discípulos. E pouco antes de partir, ele queria conversar sobre isso com eles. E eles tinham uma sala preparada. Foi um tempo de companheirismo. E a comunhão significa um companheirismo. Muitas das igrejas têm comunhão fechada, isto é, apenas para a sua própria igreja quando tomam sua comunhão. Mas aqui não somos uma denominação, temos uma comunhão aberta para todos, pois cremos que todo crente tem direito à mesa do Senhor e ter companheirismo em torno das boas coisas de Deus, com todo crente, independente de credo, cor, ou seja, o que for, que era para todos participarem da mesma bênção. Cristo. Agora, esta grande hora se aproximava do nosso Senhor, um dos momentos mais difíceis de toda a sua jornada terrena,
estava próximo. Tempo de provação. Jesus teve de passar por provas, assim como nós passamos por provas. E a Bíblia disse que todo filho que vem a Deus deve primeiro ser provado, treinado, corrigido. Agora, para muitas pessoas, é um momento de decisão quando chega a prova. É a hora do lugar da prova. E a Bíblia disse, se não pudermos suportar a prova, então nos tornamos filhos ilegítimos. Estamos professando que Deus é nosso Pai e então Ele não é nosso Pai. Porque se corretamente e de todo o coração recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador pessoal, não há nada nesta terra ou em toda a eternidade escura que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Fico pasmo neste dia e sempre fiquei quando as pessoas professam ser cristãs e quando vem a primeira provaçãozinha, caem à beira do caminho. Isso mostra que para elas Cristo era um conceito intelectual. É por isso que tantas pessoas hoje não aguentam. É por causa de ser um conceito intelectual. Intelectualmente você poderia crer nisso, mas vai além disso. Aceitar Cristo é aceitar a pessoa de Cristo. Muitos de nós aceitamos a religião do cristianismo baseados em aprender o credo. Outros aceitam o cristianismo baseados nas doutrinas do batismo. Outros creem que são cristãos por alguma emoção que sentiram, como gritar, ou dançar no espírito, ou falar em línguas, ou ter algum dom maravilhoso para mostrar. Todas essas coisas são boas em seu lugar, mas aceitar a Cristo é aceitar a pessoa de Cristo. E então essas outras coisas automaticamente se encaixam. Agora, se Deus não poupou seu próprio filho das provas cruéis, então Ele não poupará você ou eu das provas cruéis. E Jesus estava aqui frente à maior prova que já teve. O Getsemane se encontrava bem diante dele, onde aquela prova única, final e toda suficiente teve de vir. Quando os fardos do mundo inteiro foram colocados sobre seu bendito ombro. Ninguém havia em todo lugar nos céus ou na terra que pudesse suportar isso, exceto ele, e saber que todos os pecados, dos pecados passados e pecados presentes e pecados futuros, repousam nesta decisão. E foi uma das maiores vitórias que Cristo já conquistou, ou pela qual provou sua grande messianidade, como quando disse a Deus, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Essa foi a maior vitória que ele já conquistou. Todos os demônios de tormento estavam por perto para tentá-lo e prová-lo. E quando nos acertamos com Deus, quando nosso coração se torna puro e o Espírito Santo ocupa seu lugar em nosso coração, ser provado é a coisa mais gloriosa. A Bíblia nos diz que nossos testes e provações nos são mais preciosos do que a prata e o ouro deste mundo. Assim, devemos estar agradecidos. Não é meu desejo me exaltar com alguma experiência, mas conforme me vem à mente, lembro-me da grande prova final que tive
da minha experiência cristã foi no hospital aqui em Spring Hill, quando minha esposa jazia no necrotério aqui embaixo, um cadáver, e ela acabara de deixar esta vida para estar com Deus. E os testes e provações começaram. Não apenas alguém dizendo, Billy, você é um santo rolador, ou essa provação não foi muito difícil. E essas outras pequenas provações e tal, críticas dos homens com quem trabalho, essa provação não foi muito difícil. Mas vinha a grande hora de provação. Foi quando o médico, Adair, me lembrava disso com ele ontem no hospital, quando nos sentamos juntos, e quando ele veio pelo corredor ao meu encontro e me pegou a mão e disse, Billy, sua bebê está morrendo e está desenganada. Está com meningite tuberculosa. Eu disse, claro que não, doutor. E a mãe dela jazendo como cadáver. E eu ia entrar. E ele disse, venha comigo. E fomos ao laboratório. E lá ele pegou um pequeno tubo de vidro e o sacudiu. E parecia haver um traço nisso. Ele disse, esse é o germe da meningite. E está na bebê. Tiramos isso da coluna para aliviar o espasmo. Ele disse, constatamos que isto é meningite tuberculosa. Disse ela, ou pegou mamando da mãe. Ele disse, se essa bebê vivesse, seria aleijada, agoniada. Mas, ele disse, pela misericórdia de Deus, a bebê estará com a mãe. Eu disse, doutor, quero ver a bebê. Ele disse, não pode fazer isso, Billy, devido a Billy Paul, seu filho. Disse, você levaria o germe para ele. E depois de tentar me encorajar da melhor forma, quando ele saiu do prédio, dei a volta e desci para o porão. E quando cheguei lá, o hospital, naquela época, não era arrumado como agora, e a janela estava levantada e sem tela. E algumas moscas tinham pousado nos olhos da pequenina. E afugentei as moscas e olhei para o corpinho dela todo encolhido e suas perninhas se batendo. E eu disse a ela, Sherry, querida, você conhece o papai? E parecia que ela estava tentando acenar com a mãozinha para mim, uns 8 ou 9 meses. E olhei para ela. E ela estava sofrendo tanto, bebê inocente, que até um de seus olhinhos azul claros cruzou. Tanta dor. Eu teria ocupado o seu lugar a qualquer hora. E ajoelhei-me com as portas fechadas e disse, ó Deus, Pai, lá está minha esposa, a mãe da bebê, jaz no necrotério da funerária. Lá está Billy Paul na cama, doente, e aqui está minha bebê morrendo. Tu com certeza, Senhor, não a levarás. Eu a amo, e ela se parece com a mãe. Quero criá-la. Não podes, por favor, ó Deus, poupar a vida da minha bebê? E quando olhei para cima, e como todos sabem, sempre fui propenso a visões, parecia que um lençol negro começou a se desdobrar, descendo, e como se Deus pegasse minha oração e a jogasse de volta na minha cara. E eu disse, o que fiz, Deus? Transgredi as tuas leis para merecer este castigo? Se foi isso, revela e me arrependerei. Farei qualquer coisa, mas não leva minha bebê. E vi que ela estava partindo mesmo assim, e me levantei. E então o tentador veio a mim. Houve uma vez em toda a minha vida
que posso citar que foi o momento crucial, meu Getsemane. Quando eu mal estava me segurando na cama, o diabo disse: aí está. Essa é a sua recompensa por tentar servi-lo. Quer dizer que ele pega aquela jovem mãe de 22 anos e a coloca como cadáver no necrotério, e leva a preciosa bebê, sua própria carne e sangue, e joga sua oração bem na sua cara. E então quer dizer que vai servi-lo? Eu estava dividido. Tinha de ser decidido. Então pus a mão na cabecinha dela. Disse: o Senhor deu e o Senhor tira. Bendito seja o nome do Senhor. Senti alívio. Eu disse: Sherry, querida, o papai não pode ir aonde você está agora, mas o papai poderá ir algum dia. Vou colocá-la nos braços da mamãe e enterrá-la. Mas papai haverá de novo algum dia. E Sr. Eisler, se talvez esteja presente agora, não consigo enxergar no meio da multidão. O ex-senador estadual aqui de Indiana estava indo pela estrada, o Sr. Eisler, acho que se lembra bem. Eu estava com as mãos para trás, indo ao cemitério e logo após a enchente chorando, eu ia lá ao fim da tarde. Uma rolinha pousava na árvore e cantava para mim. Parecia descer pela brisa daqueles pinheiros e árvores, parecia que a música sussurrava por ali, dizendo: há uma terra além do rio que chamamos doce e eterna, que somente alcançaremos pela fé. Um a um de entrar havemos, para morarmos com os imortais. Algum dia as campainhas chamarão você e eu. O Sr. Eisler, dirigindo sua velha caminhonete, saiu e me abraçou. Ele disse: já ouvi você pregar na esquina, Billy. Já ouvi em pé no tabernáculo. Já ouvi você cantando hinos. Como você exaltava a Cristo. O que você dizia que ele era. Disse: agora, ele levou seu pai, seu irmão, sua esposa e sua bebê. Disse: agora o que ele significa para você? Eu disse: Sr. Eisler, se ele me mandasse para as regiões dos perdidos, ainda assim o amaria. Pois certo dia, lá em um velho galpão de carvão, algo aconteceu aqui em meu coração, que não há nada que possa apagar. Não foi nada que fiz, foi a graça eterna de Deus que me segurou na hora da grande decisão. E quando o nosso bendito Senhor, no Getsemane, indo para lá, quando foi para ser rejeitado em Jerusalém, e o conselho ia tirar-lhe a vida, quando o destino eterno de toda alma, que já esteve ou estaria na terra, dependia da sua decisão. Oh, quão pequena era a minha em comparação com isso. Quão pequena era a sua em comparação com isso. É uma pena que não aguentemos essas pequenas coisas. Mas, naquela grande hora crucial, ele sofreu, conhecendo tudo, a ponto da água e o sangue se separarem em seu corpo e grandes gotas de sangue, como suor, caíram de sua testa. Ele sofreu mais morte no Getsemane do que na cruz. Ele estava neste evento pouco antes da grande batalha começar e tomou a comunhão. Ele reuniu seus discípulos para conversar com eles. E é assim que ele faz com você e eu, pouco antes da grande batalha da vida começar. Antes que a grande batalha
do certo e do errado comece dentro de nós. Deus nos leva a um Getsêmani. Ele nos leva à comunhão e fala sobre tudo isso conosco. Lá em Phoenix, Arizona, havia um pequeno trio que cantava para mim. Gostaria de conversar com Jesus. Gostaria de dizer: Jesus, tu me amaste quando o meu caminho ficou tão estreito. Quando estava tão escuro que eu não conseguia mais enxergar. Tu me amaste quando estava escuro. E o pequeno hino vai dizendo que eu gostaria de conversar sobre isso. E é bom que homens e mulheres desta terra parem durante a longa viagem da vida e conversem com Jesus, tenham comunhão com Ele, em companheirismo. Então começa a batalha do teste e da provação. Todo filho que vem a Deus deve ser provado. Agora, a comunhão não foi dada com o propósito que muitas pessoas pensam. Certa denominação da igreja ensina que a comunhão, chamada os últimos sacramentos, refere-se à salvação. A comunhão não se refere à salvação. A comunhão não lhe dá salvação. Quer você receba a sua morte ou quando for, não tem nada a ver com sua salvação. É uma comemoração. Jesus disse no Evangelho, ele disse: fazei isto em memória de mim. Não tendendo ou apontando para a salvação, mas é em comemoração de uma obra consumada pelo Espírito Santo. Uma comemoração. Agora, há muitos que tomam a comunhão que não são salvos. Muitos comeram o cordeiro pascal e pereceram no deserto. E muitos tomam a comunhão hoje que nunca verão a Deus. Mas você não pode ser participante da sua salvação e não vê-lo. Porque a salvação é um dom de Deus. E a comunhão é em comemoração ao grande e todo suficiente sacrifício feito para essa salvação. É para que as pessoas vejam que cremos na morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Representa uma obra consumada. A salvação outrora não era completa. Na oferta do bode, da ovelha, da novilha, no Antigo Testamento, porque o sangue do Antigo Testamento não podia expiar o pecado. Só podia cobrir o pecado. Apontava para um tempo em que seria consumado. Amanhã à noite vamos entrar nisso, mas era só um tipo. Mas quando Jesus veio e seu sangue foi derramado no Calvário, foi um divórcio completo do pecado. Tirou o pecado. É o único meio de salvação. Não há união à igreja, nem cartas de companheirismo. Não há batismo ritual. Não há comunhão. Ou nada no ritual. Ou qualquer coisa que tenha sido deixado por Deus como pertencentes à salvação. É tudo em comemoração a uma obra consumada. O batismo em água não salva você, por mais que as pessoas às vezes pensem que salva. O batismo em água é uma comemoração da morte, sepultamento e ressurreição do Senhor. Isso não o salva. A comunhão é em comemoração à sua grande agonia e sua partida, e seu corpo partido
e seu sangue que foi derramado não é o sangue literal, não é o corpo literal, mas é em comemoração ao seu corpo literal e seu precioso sangue. E tomamos isso como ordem, e Jesus nos ordenou a fazê-lo. Enquanto ele não vem, devemos tomar. Temos uma grande e bela ilustração no livro, na carta aos Hebreus, no capítulo 7. Eu gostaria de ler um pouco em Hebreus 7 como contexto para acompanhar isto. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. A quem o patriarca Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é, por interpretação, o rei de justiça. Depois também o rei de Salém, que é o rei de paz. Notem, queremos voltar e pensar. Paulo aqui está se referindo a um personagem do Antigo Testamento. No livro de Gênesis, pegamos a vida de Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, Deus dando a promessa a Abraão, e através de Abraão viria a semente justa. E Abraão, muitos acreditam que era judeu, mas ele não era. Abraão era gentio, caldeu da cidade de Ur. Ele se tornou servo de Deus, não porque fosse diferente de qualquer outro, mas por causa da eleição de Deus. Você não é salvo porque é boa pessoa. Você é salvo porque Cristo o escolheu. Ninguém busca a Deus. Deus busca o homem. Jesus disse, ninguém pode vir a mim, a menos que meu Pai o traga primeiro. E se pudéssemos parar só um pouco e perceber a grande importância disso, que foi Deus quem escolheu você, não querendo que perecesse, mas deu-lhe a oportunidade, e o chamou, e o elegeu para ser seu servo. Ora, o que poderia ser mais precioso do que isso? Sem você ter escolha, seria totalmente impossível qualquer homem buscar a Deus, pois ele é por natureza, é um pecador, e não tem nada dentro de si para desejar servir a Deus. Você poderia chegar a um porco e dizer-lhe que ele está errado? Ele é porco por natureza. Poderia dizer-lhe que a dieta dele está errada? Claro que não. Por natureza ele é porco. Você poderia dizer-lhe para ser cordeiro, mas ele está satisfeito como porco. E um pecador está satisfeito como pecador, porque sua natureza é pecadora. E aqui está. Todos nós nascemos em pecado, fomos formados em iniquidade e viemos ao mundo falando mentiras. Por natureza, um filho da desobediência, sem Deus, sem esperança. A ira de Deus permanecendo sobre nós. E pela amorosa graça de Cristo, Deus em sua graça soberana e sua onipotência, bate em seu coração e lhe dá a bendita oportunidade, e o faz dar meia volta e o põe no caminho. Como poderia recusar isso? Muda todo o seu desejo, o faz dar meia volta e o faz começar na outra direção.
Oh, você será tolo para o mundo, mas sereis bem-aventurados diante de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, disse nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, por sua maravilhosa graça. Notem, foi o que Deus fez, que Deus chamou. Você não teve vontade de chamar. Você não poderia ter o desejo de chamar, porque sua natureza era completamente contrária a isso. Mas Deus, por eleição, o chamou e o transformou e pôs suas afeições em Cristo e nas coisas do alto. Como poderíamos recusar? Então Deus mostrou em Abraão o que faria por todos. Esta bendita promessa da ressurreição e da vida eterna não foi dada só a Abraão, mas a sua semente, depois dele, os chamados, os eleitos de Deus. E notamos que Abraão, nos campos onde ele estava peregrinando, seu irmão, ele o chamou. Ló, na verdade, era seu sobrinho, o filho de seu irmão. E chegou a hora da provação. E Ló enfraqueceu com a provação. Ele é uma ilustração perfeita do crente carnal hoje. Quando as provas vieram para ficar na terra estéril, Abraão lhe deu a escolha. E Ló levantou os olhos e viu os campos, o vale, e estava repleto de grama. Também estava repleto de boas casas, estava repleto de alegria, também estava repleto de pecado. Mas Ló, sendo de natureza carnal, amando este mundo presente mais do que as coisas vindouras, preferiu viver luxuosamente nesta vida do que ter vida além. Abraão, um tipo perfeito do verdadeiro crente, que foi lavado no sangue do Cordeiro, cujas afeições estavam focadas nas coisas de cima, disse: trilharei o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Mesmo que custe minha popularidade, custe o que custar, vou trilhar o caminho com os poucos do Senhor. E ele escolheu ficar na terra onde Deus o colocou, na hora da provação. Será esta noite que estou falando com pessoas que uma vez começaram a caminhar com Deus, e quando chegou a hora da provação, vocês preferiram voltar ao mundo e fazer as coisas do mundo, ou pegaram o caminho difícil da salvação. Você fez como Moisés quando ele estava sendo provado. Quando estava com o pé no trono do Egito, mas teve por maiores tesouros as riquezas de Cristo do que todas as riquezas do Egito. Ele abandonou o Egito. Não se importou com quanto ouro, com popular. Ele confiou na palavra de Deus e abandonou as coisas do Egito, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. O que fazemos ao sermos provados quando as duras provações vêm? Quando dizem que, porque você se separa das coisas do mundo, que você é um fanático religioso, a tensão vem, tem de vir e você tem de fazer a escolha. Mas prefiro ficar à sombra do Todo-Poderoso. Prefiro trilhar meu caminho e, como Jacó, ter um travesseiro de pedra. Prefiro ser considerado um excêntrico pelo mundo do que ter todas as riquezas e bênçãos que este mundo pudesse oferecer
porque maiores são as bênçãos de Deus do que todas as riquezas, ouro e prata deste mundo. Agora, notem. Então, quando vieram as grandes provas, Ló caiu em pecado. Lembrem-se, ele foi da montanha para a planície. Ele se desviou como um representante perfeito do cristianismo carnal hoje, assim chamado, preferindo trilhar o caminho da facilidade, o mar de rosas, do que permanecer fiel na hora da provação. E ele finalmente se meteu em apuros. E você também irá. Quando você escolhe uma vida de facilidade, lembre-se, você vai ter problemas, alguma coisa. Seus pecados o encontrarão. E Deus o alcançará algum dia. E certo dia, os reis gentios das grandes regiões distantes vieram e levaram Ló e seus filhos, sua mulher e tudo o que tinha, e fugiram com eles. E algum dia, meu frágil amigo, se você não permanecer debaixo do sangue, os reinos de Satanás o alcançarão e o levarão embora, se você não permanecer debaixo do sangue. E Abraão, um tipo do justo, ele estava tão preocupado com seu sobrinho, um representante do verdadeiro e real cristão, que é testado e provado, e tem sido provado. Agora, as mulheres tinham muito a ver com isso. A esposa de Ló era carnal, muito carnal. Ela está lá nos campos hoje como uma estátua de sal, como uma vergonha para aqueles que passam. Sara, uma mulher bela. Ela queria fazer o que Deus queria que ela fizesse. Ela respeitava o marido, como falamos tão claramente sobre isso ontem à noite. E ela ficou com Abraão, independente do que houvesse. Ela ficou com ele porque ele ficou com a promessa. Esse é o ponto. Então, quando Ló foi levado, o coração de Abraão se compadeceu dele e reuniu um exército de seus próprios servos e foi atrás de seu irmão. É um tipo muito bonito. Pegaram suas espadas, mataram aqueles reis até não sobrar nenhum deles. Esse é o tipo do pregador do evangelho. Quando vê que o pecado pegou sua igreja e pegar as pessoas, ele pega o bendito evangelho, a espada do Espírito, e vai cortando até acabar com o pecado de sua igreja, se é um verdadeiro servo de Deus. Ele remove todas as bobagens, as fofocas, as calúnias. Ele tira todas as coisas e naturezas carnais do mundo que entraram despercebidas, se ele é um verdadeiro servo de Deus. Ele pega a palavra e corta de ponta a ponta até acabar com tudo. E então, quando ele pegou Ló, seu irmão desviado, e as filhas, e ele os estava trazendo de volta à reconciliação. Notem, este grande rei veio a Jerusalém e se encontrou com ele. Melquisedeque, que tipo de homem foi esse? Ele foi chamado de rei de Salém, o que qualquer erudito sabe, que Salém era Jerusalém. Chamava-se Salém antes de se chamar Jerusalém. Quem foi este homem que se encontrou com ele, que achou ele ter dado o passo certo? Quem foi essa pessoa que estava ao lado dele? Note quem ele é. Ele é o rei de Jerusalém e também é o rei de paz. Terceiro versículo. Sem pai, sem mãe,
sem genealogia, sem princípio de dias ou sem fim de vida. Quem foi esse grande príncipe que se encontrou com ele depois da batalha terminar? Vamos abrir em Gênesis, capítulo 14, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Abençoou e disse: bendito seja pelo Deus Altíssimo, preservador dos céus e da terra, e bendito seja Abraão, que é seu servo. Depois que a batalha terminou, depois que a vitória foi ganha, depois que a purificação foi feita, Melquisedeque se encontrou com Abraão nas planícies e trouxe pão e vinho e o serviu a ele. E quem? Nenhum outro foi esse, senão aquele que se encontrou com Abraão cerca de 1 ano depois, sentou-se debaixo da árvore e conversou com ele. E esse mesmo Melquisedeque disse: não tomarei mais do fruto da vide, até que o beba de novo convosco no reino de meu pai, depois que a batalha terminar. Quando a batalha for ganha, então tomaremos em seu reino, quando a última batalha for travada. Quando a última espada tiver matado o último mal do mundo e a grande igreja do Deus vivo triunfar, Cristo se encontrará com eles nos ares, com o pão e o vinho, e novamente tomará comunhão e pela eternidade na presença do Pai. Ó peregrino cansado esta noite, volte à casa do Pai. Saia de Sodoma. Você foi reconciliado pelo sangue. E esta gloriosa noite memorial, quando o nosso grande Melquisedeque, o qual não teve princípio de dias, nem fim de vida, mas é rei e príncipe para todo o sempre. O Espírito Santo aqui, esta noite, está chamando os não salvos agora. Se você estiver sem Cristo esta noite, e quando a batalha terminar, se você quiser se encontrar com Ele em paz e tomar a comunhão com Ele, e você prometeu que o ama e se separa das coisas do mundo, pegue o velho evangelho áspero e o caminho áspero de fora de moda e beba o cálice da amargura da perseguição do mundo. E bebendo o amargor da perseguição do mundo, a Bíblia nos fala que beberemos os vinhos doces do céu algum dia, quando nos encontrarmos com Ele em paz entre os céus e a terra, quando Ele vier servir a comunhão. Que nosso coração reflita sobre isso. Beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Se Ele vier antes de outra Páscoa chegar, se você morrer antes de outra Páscoa chegar, não impedirá esse grande evento. Pois eu digo, pela palavra do Senhor, que aqueles que estão dormindo em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares, a encontrar o Senhor. E o grande Melquisedeque do céu, o rei, não da Jerusalém natural, mas o rei da Jerusalém celestial, a nova Jerusalém, se encontrará conosco e nos servirá de novo o vinho e o pão. Esta noite, devemos tomar os símbolos disso. Devemos fazê-lo até nos encontrarmos com Ele voltando. Que sejamos achados fiéis ao inclinarmos a cabeça só por um momento para uma palavra de oração. Todos, o mais quietos possível, neste momento mais solene e sagrado. Quão fácil é deixar essas coisas escapar. A Bíblia disse:
para que não nos desviemos dessas coisas e negligenciemos tão grande salvação. É tão fácil esquecer. Não vimos a igreja para sermos vistos, não vimos para ouvir um bom cântico ou um bom sermão, vimos a igreja para adorar a Deus. E cada um de nós, nossos seres mortais, tem uma alma que tem de se encontrar com Ele algum dia. E na véspera desse grande dia da crucificação, em comemoração à sua partida esta noite, se você não é cristão, nunca aceitou a Cristo em sua vida como Salvador, você está bem convencido pela pregação da palavra, que é o Espírito Santo perto de você dizendo, você é culpado? Agora dê meia volta e comece na outra direção. Gostaria de declarar o mesmo levantando a mão, dizendo, irmão Branham, ore por mim. Peço agora suas orações para que Deus seja misericordioso comigo. Gostaria de levantar a mão enquanto esperamos. Deus o abençoe, Senhor. Alguém mais? Deus o abençoe. Deus o abençoe, Senhor. Deus o abençoe, pequenino. Deus o abençoe. Será que alguém... Deus a abençoe, Senhora. Você diz, irmão Branham, levantar minha mão significa algo? Só a diferença entre a morte e a vida. O que é maior do que a vida? Você ama, você olha para a natureza, você a ama, não quer deixá-la. Do outro lado da rua aqui, quando a esposa de meu irmão estava morrendo certa manhã, muitos anos atrás, quando a pobre Ruth levantou a cabeça e havia um sabiá sentado numa cerejeira e ela queria vê-lo mais uma vez. Como ela amava a natureza. Mas algum dia, quando Jesus vier, ela ouvirá os pássaros da eternidade cantando. As flores imortais estarão crescendo. Não haverá doença, tristeza ou morte, porque ela fez as pazes com Deus e aceitou o grande Cristo que morreu por ela. Com esta bendita certeza, que não pode falhar, a bendita palavra de Deus que não pode mentir, prometeu a vida eterna aos que crescem. Quando você levanta a mão, isso mostra que um espírito dentro de você tomou uma decisão. Deus a abençoe, Senhora. Algo em você, um espírito, por natureza, seus braços foram feitos para ficar para baixo. E quando levanta a mão, desafia as próprias leis da gravidade. Tem de ser sobrenatural. É contra o científico, contra todas as coisas científicas, você romper as leis da gravidade. Não se pode fazê-lo a menos que haja algo sobrenatural. Seus braços ficariam sempre para baixo, mas se é em seu coração, você crê na história do Evangelho e tomou sua decisão esta noite, que você está farto do pecado. E nesta bela aproximação do Calvário, quando amanhã às 3h, em comemoração, celebramos o dia em que Jesus morreu pela sua salvação. E você pensou o suficiente nisso. E o Espírito Santo veio e bateu em seu coração e você agora aceitou. Você, algo em seu coração diz, levante a mão. Isso mostra às pessoas e a Deus que você crê e aceita. Deus abençoe a vocês todas, criancinhas, 3 ou 4 delas aqui no altar, meninos e meninas de uns 8, 10 anos, todos levantaram a mão ao mesmo tempo. Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, não os impeçais, porque dos tais é o reino. A outro, antes de orarmos, Deus a abençoe, Senhora, isso é verdadeiro. A Senhora pode ter feito muitas coisas na vida. Isso foi real. Creio que a senhora é uma mulher honesta. E lembre-se, não poderia ter levantado a mão, estimada irmã, a menos que algo dentro de você, algo lá no fundo dissesse,
Faça isso. Pode parecer bobice agora para a mente carnal, mas, irmão, naquele dia, quando o médico sair pela porta e disser é o fim, quando ele for daquele acidente, tendo puxado esse seu pequeno corpo para fora, perdendo sangue e seu coração ofegante, nem precisa tentar tratar disso, não tem mais jeito. Oh, que coisa! E freneticamente por uma hora você tentará se arrepender e Deus disse, em vossa desventura só posso rir. Mas enquanto você está em sã consciência, enquanto você... Pai, ao encerrarmos esta mensagem e a colheita de umas 15 pessoas levantando as mãos, de que foram pecadores a vida toda. E agora, pela graça, tu lhes falaste, fizeste que dessem meia volta e os deixaste olhar para o Calvário e ouvir as palavras saírem dos lábios do Filho de Deus. Pai, perdoa-lhes, não sabiam o que estavam fazendo, mas esta noite receberam o Evangelho. Nós o ouvimos dizer, alguns dias antes, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Nós os apresentamos a Ti esta noite, Senhor, como Teus filhos. Que Tuas bênçãos eternas repousem sobre eles, em nome de Cristo rogamos. Que venham domingo de manhã, trazendo suas roupas, dizendo... Desejo fazer uma confissão pública a este mundo de que sou crente. Agora estou desejando ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, clamando que Ele me encha com o Espírito Santo e cuide de mim por toda a vida. Abençoa estas jovens, estes jovens, os idosos, as criancinhas e todas. Cuida deles, Pai. Eles são Teus. E nos frutos desta mensagem esta noite, eu os apresento a Tu como os atributos, e estão em Tua palavra, como dádivas do amor de Deus Pai. Rogo que Tu cuides deles ao longo da vida, em nome de Jesus eu oro. Amém. Foi um prazer tê-los aqui esta noite. Estamos contentes por virem. E amanhã à noite, nossa mensagem é amanhã à noite sobre a perfeição do crente. E então venha, traga alguém com você se a sua própria igreja não estiver tendo culto. E agora, vamos tomar a comunhão. Talvez alguns de vocês, eu estou um pouquinho atrasado, alguns minutos, e vamos despedir aqueles que têm de ir embora. E aqueles que quiserem ficar para tomar a comunhão e lavar os pés conosco, cremos em fazer sem falta cada item que Jesus deixou para fazermos. E se Ele vier em minha geração e me deixar estar em sã consciência e guardar seu amor em meu coração, farei o melhor para cumprir cada uma delas, para ser achado fiel no posto. Deus os abençoe agora. Este pão kosher é feito por cristãos. É pão ázimo. E se notar, quando o coloca na boca, é muito áspero. Um toque amargo. É enrugado e partido, quebrado. Significa o corpo ferido e quebrado de nosso Senhor Jesus. Oh, quando penso nisso, meu coração parece não bater uma vez. Quando penso que ele foi quebrado e moído e golpeado, o inocente Filho de Deus. Sabem por que ele fez isso? Porque eu era culpado. E ele se tornou eu, um pecador, para que eu, por seu sacrifício, pudesse tornar-me semelhante a ele, um filho de Deus. Que sacrifício! Inclinemos a cabeça. Santíssimo Deus, enquanto seguro esta pequena bandeja de metal esta noite, este pão que representa o corpo quebrado, mutilado, moído e golpeado de nosso Senhor, onde aquele profeta clamou,
Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Oh, como nos lembramos disso, Senhor, enquanto me ligo a esse sacrifício esta noite e esta audiência da mesma forma, Senhor, ao sacrifício, que nos lembremos do nosso Senhor, sua morte e seu castigo, e tudo pelo que passou por nós, enquanto tomamos deste pão. Deus, somos indignos, não estamos aptos a uma coisa tão santa, então permite que tua santidade, Senhor, tua presença e teu sangue purifiquem nosso coração. E enquanto recebemos isto, que tenhamos o propósito na mente de servir-lhe constantemente, dia e noite, todos os dias da nossa vida. Agora santifica este pão para seu propósito. Pedimos em nome de Jesus. Amém. E seguro isto nas mãos, com uns 33 anos de serventia em que tenho servido ao meu Senhor e tenho vergonha de mim mesmo. Mas penso, o que eu faria se estivesse segurando na mão 2 gotas literais do seu sangue esta noite? O que eu faria com isso? Mas sabem, tenho em minhas mãos esta noite, em sua vista maior, é a aquisição do seu sangue, sua igreja. Assim, quando seguro isto e o suco destas uvas, eu penso nisso. Ele disse, não beberei mais do fruto da vide até que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então notem que depois da guerra do pecado terminar, a primeira coisa que faremos quando chegarmos do outro lado será tomar a comunhão, a ceia do Senhor. Inclinemos a cabeça agora enquanto abençoamos este vinho. Nosso Pai Celestial, quando penso, enquanto seguro este vinho aqui, que representa o sangue de Jesus, como que através daquele sangue fluindo, meus pecados se foram, estão no mar do esquecimento e para nunca mais serem lembrados. E com este sangue, um menino moribundo um dia jazia lá no hospital, e tu me salvaste. Oh, Deus, como te agradeço, Senhor. E então deu-me uma responsabilidade pelo Espírito Santo de conduzir o povo ao Calvário e lhes mostrar o caminho para o lar. Obrigado, Pai. E agora santifica este vinho para o que foi feito. E que cada pessoa que participa deste sacramento esta noite receba força espiritual e física para a jornada que está à frente. Pois pedimos em nome de Jesus. Amém.
Na leitura da Escritura, no livro de São João, capítulo 13, nós lemos, começando com o segundo versículo do capítulo 13. Acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo, o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas que, saído de Deus, e ele ia para Deus. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia e começa a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço agora não sabes tu, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não os meus pés só, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, retomou o seu vestido e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. They were gathered in the upper room, all praying in his name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Now, come, my brothers, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Let's sing it. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. How many's one of them? Raise your hands. Oh, my. Oh, how glad I am I'm one of them. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
they were gathered in that upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now, what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. I find many people who can't understand why I am so happy and free. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. You like that? Let's all sing it then. We find many people who can't understand why we are so happy and free. We're filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Praise God. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, when I get happy, I sing and I shout. Some don't understand it, I see. But I've crossed over Jordan to Canaan's fair land, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Praise God. Oh, that's what's the matter with me. I've crossed over Jordan to Canaan's fair land, and that's what's the matter with me. Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify His name. Oh, magnify His name. Oh, magnify the name of the Lord. Magnify the name. Oh, magnify the name. Magnify the name of the Lord. Do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Will you believe Him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son. Amen. He's the Holy Ghost. Amen. 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 Still a singing. Amen. 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 Do you love Him? Amen.
Is He coming? Amen. Are you ready? Amen. 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 To be tonight, are you ready? Amen. In the morning, are you ready? Amen. Anytime, are you ready? Amen. 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 Still a singing. Amen. And a shouting. Amen. And a praying. Amen. 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 Come, Lord Jesus. Amen. Get your church ready. Amen. We're making ready. Amen. 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 Want to see my mother. Amen. Want to see my father. Amen. I want to see my Savior. Amen. 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 Oh, do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Do you love Him? Amen. 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 We're watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have tempter them, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Jesus coming back will be the answer to her sorrow cry, for the knowledge of the Lord shall fill the earth, the sea is found. God shall take away all sickness and the suffering fear we rise, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, my. Don't you feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up, get that old Methodist formality out of you now. Come on, let's sing it. Oh,